Então, hoje a gente vai falar sobre o regime de comunhão universal de bens, que está no capítulo 4 do Código Civil. O artigo 1667 fala que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção do artigo seguinte, que é o artigo 1668, que a gente já vai analisar. Então, nesse regime de comunhão, tanto os bens anteriores ao regime de casamento, quanto os que forem adquiridos na constância do casamento, bem como aqueles que foram herdados ou doados, eles se comunicam, tá? Assim como as dívidas também. As exceções a gente vai falar sobre ela daqui um pouquinho. Em 1977, quando veio a lei do divórcio, instituiu-se que o regime via de regra no Brasil seria a comunhão parcial de bens. Então, o que existia antes de 1977, antes da lei do divórcio, era que a regra era se casar em comunhão universal de bens. Então, se nada se dissesse, iria casar na comunhão universal de bens. Após 1977, se não fizer um pacto antinupcial, o regime que os nubentes vão se casar ou das uniões estáveis será, né, o regime de comunhão parcial de bens, a menos que se diga de forma contrária. Então vamos analisar aquele artigo que diz lá que são os bens que são excluídos da comunhão universal de bens. Então, primeiro, são os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, vamos supor que um bem foi herdado ou doado para João com a cláusula de incomunicabilidade. Ele vendeu esse bem e comprou outro bem durante o casamento com o mesmo valor que ele tinha vendido aquele outro bem. Essa cláusula de incomunicabilidade, ela transporta para esse novo bem que foi comprado com o dinheiro daquele que foi vendido, que existia a cláusula, tá? Também temos os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Então, vamos analisar aqui o que é o fideicomisso. O fideicomisso é um encargo testamentário que consiste na transferência de um bem de um indivíduo a outro, de acordo com uma condição estabelecida pelo testador. Então, ó, o testador, a pessoa que fez o testamento, ela deixou um bem para Pedro, que é o fideicomissário. Mas Pedro, antes de receber esse bem, ele terá que formar numa faculdade, tá? Então, o testador disse assim: Pedro irá receber o meu bem desde que passe numa faculdade, se forme em uma faculdade. Enquanto Pedro não cumprir essa condição de passar na faculdade, isso é um exemplo, tá, gente? Pode ser mil coisas que eu estou falando, passar numa faculdade. Enquanto isso, o bem ficará nas mãos de um fiduciário, que o próprio testador deixará nomeado. Então, esse fiduciário ficará com o bem até que Pedro forme na faculdade e possa receber o bem na condição em que foi estabelecida pelo testador. Então, vamos lá, outro exemplo. Imagine que João escreve um testamento dizendo o seguinte: eu deixo minha casa para Maria, mas quando Pedro completar 30 anos, a casa será dele. Então, Maria vai ficar com esse bem até Pedro completar 30 anos. O que aconteceu aqui é que João decidiu que a casa vai primeiro para Maria, Maria vai cuidar dessa casa, e quando Pedro completar 30 anos, ele terá essa casa. Essa disposição se chama fideicomisso. Então, voltando lá, vamos lá no artigo para a gente pensar junto. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro antes de realizada a condição suspensiva. Então, Pedro se casando, esse bem não vai comunicar enquanto não for realizada a condição suspensiva, tá bom? Vamos o restante do artigo.
não se comunicam as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum do casal. Aprestos são um conjunto de equipamentos, materiais, utensílios necessários para realizar determinada tarefa. Então, aqui, caso, por exemplo, vamos supor, seja necessário comprar alguma coisa para esse bem, ou essa dívida for em proveito comum, né, do casal, ou foi para comprar algum utensílio, algum material de alguma atividade ou tarefa para o casal, então isso vai comunicar. Caso isso não seja, não tenha proveito nenhum do casal, não vai comunicar. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges com a cláusula de incomunicabilidade. Então, as doações feitas antes das núpcias, né, feita por de um cônjuge para o outro, com a cláusula de incomunicabilidade. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. Então, vamos ao artigo 1659. Exclui-se da comunhão. Vamos direto aos artigos que excluem na comunhão universal de bens. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, né? Então, no meu caso, como advogada, são livros. No caso de um motorista, é o caminhão, que ele trabalha com ele. Então, isso daí não comunica. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, né? O fruto do meu trabalho, o fruto do trabalho do outro cônjuge, eles não comunicam. As pensões, meios-soldos, montepios e rendas semelhantes. Vamos de novo. As pensões são pagamentos feitos por causa de aposentadoria por invalidez, pensão alimentícia ou previdenciária. Os meios-soldos, eles se referem à atividade militar, tá? Aposentadoria proporcional, quando o militar é afastado das suas funções por um determinado período. Os montepios são benefícios previdenciários pagos por dependentes de alguns servidores e de militares falecidos. Então, esses também não comunicam. E outras rendas semelhantes, que se assemelham a elas, aposentadorias, auxílios, geralmente de caráter previdenciário, não comunica. Artigo 1669. A incomunicabilidade dos bens, enumerada no artigo anterior, não se estendem aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. Então, se eu gravo um bem, se eu doei o bem para Pedro e gravei com cláusula de incomunicabilidade, se Pedro aluga esse bem, esse aluguel comunica, tá? Então, o aluguel vai comunicar. O bem não, a propriedade do bem não. Artigo 1670. Aplica-se ao regime de comunhão universal de bens o disposto no capítulo antecedente quanto à administração dos bens. Aqui está falando que no artigo anterior, quando diz da comunhão parcial de bens, o que a administração de bens, igualzinho no regime de comunhão parcial de bens, será no regime de comunhão universal de bens, tá? Então, vamos fazer um exemplo clássico. João, antes de se casar, tinha uma moto e tinha uma moto. E recebeu, por doação, uma casa. Maria tinha um carro. Quando João e Maria se casaram, eles adquiriram um prédiozinho e mais um carro. Então, eles tinham esse conjunto de bens. No caso, deixa eu ver se tem aqui, não, vamos voltar, é aqui mesmo. No caso de uma separação, tanto a moto de João, quanto o bem que foi doado, a casinha que foi doada, quanto o carro de Maria, quanto o predinho que eles receberam, que eles adquiriram na constância do casamento, quanto o carro que eles adquiriram na constância do casamento, tudo será dividido meio a meio, tá? Tudo será 50% de Maria, 50% de João. Independente se foi antes do casamento, depois do casamento, se foi herança, se foi doação, tá bom? No caso de um falecimento,
tanto a moto de João, quanto a casinha que foi recebida de doação, quanto o carrinho que Maria tinha, quanto o predinho que adquiriram na constância do casamento, quanto o carro que adquiriram na constância do casamento, tudo também será 50% para Maria e os outros 50% para os filhos de quem houver falecido, de João ou de Maria, quem houver falecido. Se não houver filhos, a totalidade dos bens irá para o cônjuge sobrevivente, para o cônjuge que não faleceu, tá? 1663 diz que a administração do patrimônio comum compete a qualquer um dos cônjuges. Então, aqui, se eu tenho uma casa e eu quero locar essa casa, tanto faz, o locador pode ser Maria, pode ser João. Não tem problema, porque o patrimônio é comum e compete aos dois. As dívidas contraídas no exercício desta administração obrigam os bens comuns e particulares de quem os administra e os do outro na razão do proveito que houver oferido. Então, vamos supor que houve uma má administração nesse conjunto de bens, que era João que administrava esses bens e adquiriu uma dívida. Se essa dívida foi feita em proveito do casal ou de um bem do casal, essa dívida será dos dois e tanto responderá o patrimônio do casal, quanto também os particulares de João, que administrava, que teve uma má administração, tá? E se parte foi proveito do casal e parte não, à medida que foi no proveito do casal, os bens do casal irão responder, tá? Então, no regime de comunhão universal de bens, a responsabilidade pela dívida é mais ampla, porque todos os bens do casal podem ser atingidos, independente de quem contraiu essa dívida. Apenas os bens incomunicáveis, que são aqueles herança, doação, com cláusula de incomunicabilidade, podem estar protegidos, mas ainda assim existe o risco quando for um aproveitamento econômico por parte dos dois, ok? A ausência de ambos os cônjuges é necessária. Desculpa, gente. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito, que implica em cessão de uso ou gozo desses bens comuns. Então, aqui está dizendo o seguinte: se eu vou locar um imóvel, eu não preciso da anuência do outro cônjuge, Pedro e Maria. Se Pedro vai locar esse imóvel que é do casal, ele não precisa da anuência de Maria, né? Exceto em algumas condições da lei do inquilinato, mas nos casos gerais não precisa. Aqui, pelo regime de bens, não precisa. Vai precisar, em alguns casos, constantes da lei do inquilinato. Mas, se eu for emprestar, né? Fazer um comodato. Comodato é um empréstimo de um bem. Se eu vou fazer um comodato João vai fazer esse comodato para os pais dele, vai emprestar esse bem para que os pais morem. Aí, nesse caso, Maria vai ter que consentir, porque está dando de graça para eles morarem um bem que é também de Maria, tá? Em caso de malversão dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges, tá? São aqueles. Se o juiz entender que João está usando os bens, dilapidando o patrimônio, fazendo coisas erradas, o juiz pode atribuir a administração a Maria. Malversão é o uso indevido, a gestão inadequada ou desonesta do patrimônio. Pode ocorrer, por exemplo, quando um dos cônjuges desvia recurso financeiro para uso pessoal, sem consentimento do outro. Tem lá um grande patrimônio, um galpão alugado lá por 50 mil reais, ele pega o aluguel e põe em alguma conta de laranja para usar para ele, para o aproveitamento dele. Então, essa administração dos bens de forma imprudente, que causar prejuízos financeiros, quando um dos cônjuges age de má fé, dilapidando o patrimônio do casal de maneira inadequada, é chamado malversão. Juridiquês, né, gente? Muito juridiquês.
João e Ana são casados em regime de comunhão parcial de bens e possuem um imóvel alugado que gera renda mensal. João é responsável por administrar esse aluguel. Porém, João começa a usar o dinheiro dos aluguéis para. Aqui não é comunhão parcial, são casados em comunhão total. João começa a usar o dinheiro dos aluguéis para gastos pessoais exorbitantes, começa a comprar relógios, roupas caras e não presta conta para Maria, deixando até mesmo de pagar IPTU, alguns impostos, obrigações relacionadas ao imóvel. Ana, ai gente, desculpa, houve um estrondo aqui. Ana, percebendo que João está administrando os bens de maneira prejudicial e sem transparência, entra com uma ação judicial pedindo a exclusão de João da administração do patrimônio comum. O juiz, analisando o caso e verificando que há evidências claras de malversão, ela passa a atribuir essa administração exclusivamente a Ana. Tá? Esse é o caso, o exemplo prático daquele artigo que a gente analisou agora. Artigo 1671. Extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges com o credor do outro. Então foi lá, fez a partilha, deu para João o que era de João, para Maria o que era de Maria. Naquele momento, os devedores de João já não podem ir mais no patrimônio de Maria, porque já dividiu, entendeu? Ele vai ter que ir em cima do patrimônio de João. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, então não deixa a peteca cair, hein? Já deixa seu like aqui embaixo, comenta o que achou e compartilha com aquele amigo que vive com dúvidas sobre direito ou aquele que adora uma treta jurídica. Vai saber, né? É claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha do que rola por aqui. Assim, você ajuda o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais gente que precisa saber dos seus direitos de um jeito simples e sem enrolação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.